versículo 1. João 1:1 diz assim a Bíblia: No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém, irmãos, amém. Esse é o Evangelho de João que você abriu comigo. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho, irmãos, com uma ênfase diferente na história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada evangelho com uma ótica diferente, com uma visão diferente, acrescentando uma coisa ou outra na história do nosso Salvador. E nós conseguimos perceber, irmãos, que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se concentram mais em descrever os acontecimentos da vida de Jesus, o que Jesus fez, os milagres que Jesus realizou. Enquanto João, se nós prestarmos atenção no Evangelho de João, João enfatiza mais o significado desses acontecimentos. Mateus, Marcos e Lucas narram para nós, João também narra, mas além de narrar, mostra para nós o significado de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Ou seja, João está preocupado não somente relatar os fatos, não somente falar que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas lendo o Evangelho de João, nós conseguimos perceber que ele vai explicar com que propósito ele nasceu, vai explicar com que propósito ele viveu, com que propósito ele morreu, com que propósito ele ressuscitou. E também nos explicar o benefício que nós temos com esses acontecimentos, irmãos. Entende, irmãos? Há uma consequência de Jesus ter morrido naquela cruz. Há uma consequência na minha vida e na sua vida de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, irmãos. Se Jesus só morreu e não ressuscitou, o apóstolo Paulo, falando conosco na sua carta, ele fala que vã é a nossa fé. Se Jesus Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas, se Jesus de fato ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele no último dia, irmãos. E de fato ele ressuscitou. E nós, com isso, podemos ter a esperança que no último dia, quando ele retornar, todos nós, na verdade, todo mundo, quando Jesus retornar, ressuscitaremos com ele no último dia. É isso que nos aguarda, é isso que nós esperamos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. E nós que cremos em Jesus, seguiremos essa ordem. No último dia, ressuscitaremos como ele ressuscitou para nunca mais morrermos. Isso deveria nos despertar, irmãos, porque a morte para nós não é o fim. A morte para nós não acabou, não. Nós aguardamos Jesus voltar dentre as nuvens e nos levar com ele com o corpo glorificado, irmãos. Nós esperamos isso. Isso deveria mexer conosco, isso deveria nos fortalecer. Isso deveria nos motivar a viver dia após dia aqui, saber que um dia ressuscitaremos com ele com um novo corpo. Um corpo não mais suscetível à dor, à doença, a pecado, irmãos. Nós viveremos com o Senhor eternamente com um corpo glorificado. Então, todos os evangelhos, quando nós lemos, mostra que Cristo veio para trazer salvação ao mundo, mostra que Cristo veio para fazer
expiação pelos pecados por meio do sacrifício de sua morte. Todos os evangelhos nos mostram isso. Porém, o evangelho de João, nós vemos talvez de forma mais nítida, de forma mais clara, o poder e o benefício da vinda de Cristo. O poder e o benefício que nós temos por ele ter vivido aqui, por ele ter morrido e por ele ter ressuscitado. Tem um teólogo chamado J. Carson que ele diz que o propósito, ele diz que essa introdução que nós lemos aqui, o versículo 1 ao versículo 13 desse evangelho de João, é como se fosse o vestíbulo de todo esse quarto evangelho, porque João vai nos mostrar aqui como Jesus, como Verbo, como Filho de Deus, como Cristo foi enviado ao mundo para se tornar Jesus na história, para que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito. Nós vimos muito isso no Evangelho de João. João narra isso e nos mostra isso, ou seja, João vai descrever para nós, vai declarar que Cristo é o eterno Deus manifestado em carne, de forma mais clara do que nos outros evangelhos. João vai demonstrar para nós que a restauração do ser humano só pode ser efetuada pelo Filho de Deus. Mas por quê? Porque Jesus, ele é a causa e a fonte de toda vida. Se Jesus é a causa e a fonte de toda vida, o ser humano só pode ter vida de fato em Jesus. Se ele foi o autor da vida, irmão, nós só podemos ter vida de fato como seres humanos naquele que nos criou. Nós veremos aqui, irmãos, que Deus criou o mundo, mas Jesus, o Verbo, ele foi a palavra, ele foi a ação, ele que deu origem em todas as coisas. E se ele de fato é o autor e a fonte da vida, nós só temos vida de fato em Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Não há propósito de vida fora de Jesus. Irmãos, nós podemos ter o emprego que for, a vida que for, mas ainda continuaremos sem sentido para viver se não formos encontrados de fato por Jesus. Isso tem que ficar muito bem claro, irmãos, na nossa vida aqui na terra. Há uma frase que não é bíblica não, mas é uma verdade. Que existe um buraco no ser humano do tamanho de Deus. Já ouviram essa frase? Todo ser humano, ele sente falta, ele é insatisfeito até ser encontrado por aquele que nos dá satisfação completa. Até ser encontrado por aquele que é capaz de nos satisfazer completamente. O Senhor, o Criador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmãos. E é isso que João vai nos mostrar. Os versículos que você leu comigo aí, irmãos, João vai nos mostrar que, de fato, Jesus é o autor da vida. E ele estava lá no princípio com Deus, criando todas as coisas. Porque olha o versículo 1 comigo aí que você leu. O texto diz: no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era o Verbo. Cristo já existia antes que a matéria fosse criada, irmão. Cristo já existia antes que o tempo começasse. Jesus, ele é antes do tempo. Cristo é antes do tempo. Tanto que um dos títulos dele é o quê? Pai da eternidade. Cristo não foi criado. Cristo não passou a existir. Ele existia antes da criação. E ele é o agente da criação. Como eu disse, ele é o agente. Ele, de fato, ele fez que tudo começasse a existir. Cristo é a palavra de Deus em ação. Tanto que quem lembra da criação? Quando Deus disse, haja luz e houve luz. Quando Deus disse, haja firmamento. Essa ação de todas as coisas começarem ou passarem a existir é Cristo. É a palavra de Deus em ação. É Cristo em ação trazendo tudo à existência. Deus Pai, irmãos, fez todas as coisas por meio do seu Filho, Cristo, Jesus Cristo. Por isso que o versículo fala que ele estava com Deus. No princípio era aquele que é a palavra, era o Verbo. E ele estava com Deus. O Verbo, Cristo, desfrutava de uma íntima relação com Deus Pai. Compartilhando intimidade, irmãos. Compartilhando propósito. O Verbo era uma pessoa distinta do Pai, mas com a mesma essência, irmãos. Nós somos, na teologia,
nós chamamos de trindade. Nós somos trinitarianos. O que é isso? Nós acreditamos em um único Deus, que se manifesta em 3 pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas distintas, que agem na criação de maneira diferente, que agem até na nossa salvação de uma maneira diferente, mas um único Deus, com a mesma essência, com a mesma natureza, irmãos, com os mesmos atributos, porque é um único Deus, mas em 3 pessoas distintas. Na salvação, quem planejou? Deus Pai. Quem veio e morreu no meu lugar e no seu lugar? Deus Filho. E quem age no seu coração, te convencendo do pecado, da justiça, do juízo, é o Deus Espírito Santo. A Trindade age na nossa vida, irmãos, nos salvando. E também a Trindade agiu na criação do mundo. Então aqui Jesus, o Verbo, era uma pessoa distinta do Pai, mas participava da mesma natureza, porque o texto vai dizer aí no versículo 1 que o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus, mas o Verbo era Deus. Olha a Trindade aí. Mas estava e é. Eu não entendo isso. Irmãos, nós não iremos entender mesmo. Vai além da nossa compreensão humana. Não é verdade? 1 mais 1 mais 1 aqui é igual a 1. É isso, irmãos. Esse é o nosso Deus. Já que existe um único verdadeiro Deus, e João aqui está dizendo que o Verbo estava com Deus e o Verbo, ao mesmo tempo, era Deus, pessoas distintas, com a mesma natureza, com os mesmos atributos, com a mesma essência. Irmãos, Jesus não é apenas um homem perfeito. Jesus, ele não é apenas um mestre, moral. Jesus, ele é Deus. É Deus, irmãos. Assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. E o texto diz no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. É o que eu disse. Deus disse, haja luz e houve luz. Ou seja, Deus Pai fez todas as coisas por intermédio do Filho, porque ele era a palavra. Então, todas as coisas existem por intermédio de Cristo, por meio do Filho. Por isso que Colossenses, no capítulo 1, lá no versículo 15, Paulo, falando de Jesus, de Cristo, ele vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Deus, Pai, ele é o Criador. E Cristo é o agente divino dessa criação. Ele estava com Deus no princípio e ele era Deus. Ele é essa palavra de Deus em ação, que fez tudo que a gente vê hoje pudesse ou começasse a existir. Esse é o Cristo. E no versículo 4, continua falando mais nele. Porque além dele ser esse agente da criação, esse agente divino da criação, o texto diz no versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Entenda isso, irmãos. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus, irmãos, é autoexistente. Só Deus se basta, em outras palavras. O ser humano não tem vida em si mesmo. O ser humano não se basta. O ser humano, ele é incompleto até ser encontrado por Deus. O ser humano precisa de Deus. E Cristo, o Verbo, sendo Deus, ele não recebeu vida, ele é a vida. E vida aqui, irmãos, não é vida, não é bios, não é vida biológica. Quando fala que ele é vida espiritual, vida do alto, vida eterna, vida abundante. Paulo, pregando em Atenas, lá no livro de Atos, ele fala, irmãos, que em Jesus, em Cristo, nós vivemos, nós nos movemos e nós
existimos. Sem Jesus, irmãos, é só um morto andando aí. Sem Jesus, não tem vida. Sem Jesus, não tem propósito. Sem Jesus, irmãos, não tem sentido para viver, porque nele estava a vida. E mais, além dele está a vida, ele era a luz dos homens. O ser humano só tem vida em Cristo. E consequentemente, irmãos, Cristo tira esse ser humano da escuridão. O ser humano sem Cristo, a Bíblia diz que ele é morto, ou está morto em seus delitos e pecados. O ser humano sem Cristo vive aqui com uma espécie de venda nos olhos. O ser humano sem Cristo vive aqui na sabedoria terrena, irmãos. O ser humano sem Cristo, ele é escravizado pelo pecado e por esse mundo que já é do maligno. Por quê? Porque a vida, de fato, está em Cristo. É Cristo que é a luz dos homens. Irmãos, é Cristo que abre os nossos olhos, não é verdade? É Cristo que nos traz a lucidez. É Jesus que nos faz passar a enxergar, de fato, o que vai nos prejudicar espiritualmente falando, irmãos. Quantos de nós estávamos ou éramos escravizados pelo pecado, não enxergávamos um palmo na nossa frente, espiritualmente falando, quando Cristo nos alcançou, quando o Espírito Santo iluminou o nosso coração, nós convertemos os nossos caminhos, nós passamos a falar, aqui não dá mais para mim, aqui me prejudica, eu vou para cá. Essa relação não dá mais para mim, aqui não dá, eu vou para lá. Essa associação não dá mais para mim, aqui não dá, vou para lá. Eu não posso falar, não posso agir, porque vai me matar, vou parar de fazer, vou para lá. Porque Cristo começou ou passou a habitar em mim, passou a habitar em você. Nele está a vida. E é Ele quem nos ilumina. Jesus diz, esta era a luz dos homens. Irmãos, a luz de Jesus tira as máscaras. A luz de Cristo tira os disfarces. Jesus, quando Ele passa a entrar na nossa vida, irmãos, as máscaras caem. Não há mais barreira, irmãos. Não há mais impedimentos, porque Ele é luz. E o texto diz, no versículo 5, a luz brilha nas trevas. O mundo está em trevas, irmãos. O mundo jaz do maligno, como diz o evangelista também. O homem sem Cristo, ele é cego espiritualmente. Porque Paulo diz que o diabo cegou o entendimento deles em uma das suas cartas. O mundo, as pessoas estão presas. Por isso que muitas vezes as pessoas elas andam e são guiadas pelos erros, pelos labirintos de erros do mundo. Cegas espiritualmente, mortas em seus delitos, em pecados, irmãos. O que morto faz, irmãos? O morto faz alguma coisa? Não. E nós estávamos assim. Essa era a nossa condição de morto espiritualmente, escravizados pelo pecado. Mas um dia nós fomos alcançados por Jesus. Mas um dia Ele abriu o nosso coração. Mas um dia, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, nós fomos salvos. A nossa vida foi transformada. Nós nascemos de novo, mudou a nossa disposição para viver, a nossa motivação para viver. Por quê? Fomos alcançados pela luz, que é Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala na sua carta, que nós não devemos nos amoldarmos aos padrões desse mundo, irmãos. Porque mundo tem valores, mundo tem princípios, mundo tem verdades que mudam de tempos em tempos. Tudo é muito relativo. O que é verdade hoje pode não ser amanhã. O que é certo hoje pode não ser amanhã. O que é legal hoje pode não ser amanhã. O mundo muda, irmãos. Por isso que Paulo nos orienta, não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Por quê? Qual que é o nosso padrão? É Jesus. Jesus, ele é o nosso padrão absoluto. E ele é essa luz que brilha nas trevas, irmãos. E onde Jesus chega, irmãos, as trevas não prevalecem. Onde Jesus chega, irmãos, as trevas não podem permanecer.
Onde ele está, ele manifesta para salvar. Onde ele está, ele manifesta para transformar. Ele tem poder para isso. Por isso que a luz brilha nas trevas. Onde Jesus está, cativos são libertos. Onde Jesus está, onde Jesus age, irmãos. Pessoas são libertas do império das trevas e transportadas para o reino dele, onde Jesus está, e somente onde Jesus está, irmãos. Não existe outro meio pelo qual o ser humano pode ser salvo ou ser resgatado dessa condição, somente pelo autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso tem que ficar muito claro, irmãos. Me perdoa usar um termo, mas o trem pega é no nome de Jesus, irmãos. As coisas são transformadas é no nome de Jesus. A pessoa é restaurada é no nome de Jesus. A família é liberta pelo nome de Jesus. É o nome de Jesus, irmãos. Um tempo atrás o pastor, ele foi fazer um casamento, não foi eu não, foi outro pastor. Aí disse que ele chegou no casamento, aí tinha muita gente que não era cristão lá, e disse que os noivos ou quem estava organizando, falou com ele assim, aqui, você vai fazer o casamento, fala de Deus. Fala de Deus, é Deus. Não fala muito em Jesus, tal, porque você sabe, né? Ele falou, pode deixar. Dizendo que só fez apelo no casamento em nome de Jesus. Irmãos, é o nome de Jesus que liberta. É o nome de Jesus que salva, irmãos. É o sangue de Jesus derramado naquela cruz que libertou você, que me libertou. É o sangue de Jesus, é na morte de Jesus que ele aprisionou Satanás. É o sangue derramado de Jesus que na linguagem do apóstolo Paulo ele desposou, né? Principados e potestades. É na morte de Jesus. Então a coisa pega é no nome de Jesus. Nós cantamos canções aqui. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus, irmãos. Ore no nome de Jesus. Creia no nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus, irmãos. Nós só estamos aqui pelo nome de Jesus. Por causa de Jesus. Você está aqui porque você é alcançado. Foi alcançado, irmão. Em nome de Jesus, seu coração foi transformado. Quantos de nós, há 5, 10, 15, 20 anos atrás, estaríamos em uma igreja no domingo? 7h10, 7h05 da noite, irmãos. Iniciando a semana. Mas o nome de Jesus transformou o seu coração, transformou o meu coração. Isso o mundo não entende, irmãos. Mas nós sabemos bem quem temos crido. Estamos bem certos que Ele é poderoso, irmãos. Nós também não entendíamos antes, porque estávamos mortos. Até sermos alcançados pela luz. A luz brilha nas trevas. E as trevas não há derrota. Não pode. A pessoa, né? É machão. É orgulhosa até ser encontrado pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa é vaidosa, é prepotente até ser destruída pela graça irresistível do Espírito Santo. Ele transforma vidas, irmãos. Ele fez isso comigo, fez isso com você. O versículo 5 fala, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. E o versículo 6 diz, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. João Batista foi esse homem, esse instrumento de Deus para testemunhar de Jesus. Ele foi um instrumento de Deus para que as pessoas colocassem confiança em Jesus. Ele era o arauto da luz e não a luz. João Batista, irmãos, ele era o amigo do noivo e não o noivo. João Batista, ele era a voz da mensagem, não a mensagem. Nesse sentido, todos nós somos chamados a sermos João Batistas. A voz, o amigo do noivo, irmãos. O servo do Senhor. Esse era João Batista. Por que ele não era o noivo? Por que ele não era o Senhor? Porque só de fato Jesus é a verdadeira luz. E nós estamos aqui, assim como João Batista, para apontar para Jesus, irmãos. Nós estamos aqui para exaltar a Jesus. Nós não estamos aqui para exaltar o pregador, o ministro de louvor. Não, irmãos. O Espírito Santo que habita em nós, isso tem que ficar muito claro. O Espírito Santo que habita em nós, ele veio para exaltar Jesus.
O Espírito Santo de Deus, irmãos, como a terceira pessoa da Trindade, nunca aponta para si mesmo. Ele exalta Cristo. Ele veio para nos apontar para Jesus. E ele exalta o Filho de Deus. E você que é cheio do Espírito Santo, você está aqui nessa terra para exaltar Jesus, para glorificar Jesus, para proclamar a mensagem de Jesus. Isso que João Batista estava fazendo. Porque ele, de fato, quem salva. É Jesus, de fato, quem transforma. É a mensagem do Evangelho, de fato, que restaura todas as coisas. Somente Jesus, irmãos, pode tornar claro o significado da nossa existência, irmãos. Só Jesus. Só Jesus. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui experimentaram, muito antes da conversão, coisas que essa terra pode dar. Mas eu tenho certeza que hoje, com Jesus, vocês são muito mais satisfeitos e contentes. Porque a Bíblia diz que você hoje é um bem-aventurado. Hoje você é mais do que feliz, porque é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Bem-aventurado o mundo não pode ser, só aquele que foi encontrado por Jesus. Mais do que feliz, irmãos. Ele é a luz. Não somente a luz, ele é o pão da vida. João diz que ele é a porta das ovelhas. João diz que ele é o bom pastor, irmãos. E o salmista diz, lá no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, não é isso? E nada me faltará. Ele é o bom pastor das ovelhas. Ele é a videira verdadeira. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Esse é o seu amigo, esse é o seu Senhor. Esse é o que te comprou com o seu sangue, irmãos. Para Deus. Jesus fez isso. Estávamos separados de Deus. Não tínhamos acesso a Deus, mas Jesus me comprou e te comprou com o sangue dele. O preço foi alto. Recebemos de graça, mas não foi de graça. Custou o sangue do Filho de Deus. Ele foi abandonado temporariamente para que você e eu nunca mais pudéssemos ser abandonados. O sangue de Jesus naquela cruz. E João Batista anunciava isso. Ele é o arauto. Ele é aquele que é a voz da mensagem. O versículo 9 diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E de fato ele já veio. E de fato ele já passou por essa terra. E nós podemos hoje desfrutar dele. Hoje nós podemos ter os olhos dos nossos corações abertos, porque Jesus proporcionou isso para nós. Mas infelizmente, irmãos, hoje, já era assim antigamente, com a vinda de Jesus, muitos rejeitaram Jesus. Versículo 10 diz, olha comigo. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Cristo, aquele que é antes de todas as coisas, que foi o agente criador de todas as coisas, Deus, ele veio, habitou entre nós, mas os judeus não o reconheceram, mas os judeus rejeitaram, mas os judeus desprezaram, mas os judeus o pregaram na cruz, não o reconheceram. Versículo 11 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Irmãos. E nós? E a nossa sociedade, irmãos, no nosso tempo, muitas pessoas ainda continuam rejeitando Cristo. Muitas pessoas ainda continuam rejeitando aquele que é capaz de dar vida e dar vida em abundância. Muitas pessoas continuam rejeitando aquele que só ele é capaz de fazer por nós mesmos, aquilo que não conseguimos fazer, que é nos salvar. Muitos ainda continuam rejeitando, cegos, presos, caminhando a passos largos para a condenação eterna. Muitos ainda continuam rejeitando, irmãos. Mas graças a Deus, contudo, versículo 12, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você é filho de Deus. Você não é sobrinho de Deus. Você não é neto de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho do Criador dos céus e da terra. Você é filha daquele que tem o controle da história em suas mãos. Irmãos, será que nós conseguimos imaginar? Nós clamamos papaizinho, aquele que criou todas as coisas. Com o poder da sua palavra, você é filho desse autor da criação, irmão. Ser pai fala de uma relação íntima, de uma relação pessoal. Naturalmente, o pai tem uma relação íntima com o filho, diariamente. Geralmente é assim, irmãos. Um pai se relaciona com o seu filho dia após dia. E Deus quer se relacionar com seus filhos dessa maneira. De maneira diária. De uma maneira contínua. De uma maneira pessoal. Porque nós somos filhos de Deus, irmãos. A salvação, irmãos, sai das fronteiras ali de Israel e se estende para o mundo inteiro. Pessoa de toda tribo, língua, raça e nação pode se tornar filha de Deus. E não é porque a pessoa nasceu de uma família X, não é porque a pessoa tem um saldo na conta bancária X, não é porque a pessoa tem um currículo tal. A pessoa, para se tornar filho, ela não tem que falar não sei quantos idiomas, ela tem que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, irmãos. Filha de Deus, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Essa é a beleza do Evangelho, irmãos. Não se limita àquilo que o mundo impõe para nós. O Evangelho nos liberta das vaidades desse mundo e nos leva a ter um relacionamento íntimo com o Criador dos céus e da terra. Um dia, conversando com o pastor, eu comentei com ele assim: olha, pastor, tem um fulano ali, isso é verdade, irmãos. Ele cobra 1 milhão para ter um discipulado com ele em 1 hora. Esse pastor fala comigo: 1 milhão? Eu converso com Deus, de graça. Irmão, você tem livre acesso ao seu Pai Celestial. É aquele que te resgatou do império das trevas. É aquele que transformou a sua condição. É aquele que é capaz de restaurar, continuar restaurando a sua vida dia após dia. Ele quer desenvolver esse relacionamento conosco. Como filhos, uma relação de pai que ama. E a Bíblia fala que nada nem ninguém é capaz de nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, que nos ama, mas também que nos disciplina, que nos ama, que nos aconselha, mas também que nos exorta. Porque pai faz isso, não, irmãos. Nós fomos privilegiados, temos sido alcançados por Deus e podemos agora clamar: Abba, Pai, papaizinho, com o Criador dos céus e da terra, irmãos. Que o Senhor possa colocar essa consciência em nosso coração. Que nós possamos começar a nossa semana com essa consciência de que nós somos filhos, a quem nós pertencemos, que nós não somos mais desse mundo, estamos aqui, mas nós fomos comprados por um alto preço para fazermos parte do reino de Deus. Que possamos trabalhar, fazer as atividades que são comuns a essa vida